tarde, meus amores, estamos de volta, iniciando mais uma semana. E como previsto pelo calendário, hoje é aula de matemática, não é isso? E a gente vai dar uma carreirinha no livro para dar conta dos assuntos mais importantes. E hoje nós vamos trabalhar medidas de comprimento. As medidas de comprimento são utilizadas para medir distâncias, dimensões e até a altura. E o metro é a unidade fundamental de medida. Existe uma série de instrumentos que são utilizados para medir: a régua, a fita métrica, ou a escala e a trena, que é mais utilizado pelos profissionais da área de construção. Se você ainda tem dúvida em onde aplicar as medidas de comprimento, vamos a uns exemplos que você pode perceber a utilização das medidas de comprimento. Se em vez de comprar uma roupa pronta, você quer fazer uma roupa, você vai precisar comprar o tecido, não é isso? O tecido é uma das inúmeras coisas que é vendida por metro. Se você vai fazer uma roupa, você chega numa loja de tecidos, por exemplo, e pede, digamos, dependendo da roupa que você vai fazer, 2 a 3 metros de tecido. Quando um profissional da área de construção vai fazer uma casa, por exemplo, geralmente, antes de iniciar, para dividir os cômodos direitinho, ele faz a medição desse terreno para dividir os cômodos em áreas que sejam suficientes à pessoa que quer essa construção. Sabendo que o metro é a unidade fundamental de medidas de comprimento, existem medidas que são maiores que o metro e medidas que são menores que o metro, que têm diferentes utilidades e facilidades para a gente. Por exemplo, se eu quero medir o tamanho de um lápis ou de um caderno, não é necessário usar medidas maiores do que o metro. Porém, se eu quero medir a distância daqui da minha casa para a escola Educandário Oásis, eu preciso utilizar medidas que sejam maiores que o metro para que facilite o meu cálculo. Na tabela dos submúltiplos do metro, eu tenho o decímetro, o milímetro e o centímetro. E como eu havia falado que os submúltiplos são medidas menores que o metro, a gente tem que fazer aí um cálculozinho para saber quanto esses submúltiplos são menores que o metro. O decímetro, por exemplo, ele é 10 vezes menor que o metro. Já o centímetro, ele é 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, 1000 vezes menor que o metro. Aquelas aulas que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, de cálculo de multiplicação por 10, 100 mil e divisão por 10, 100 mil, vai ser muito importante agora. À medida que vocês precisem fazer as transformações de medida, é muito importante ter esse cálculo fresquinho na mente. Então, eu vou deixar o link aí para vocês voltarem nessa aula de multiplicação por 10, 100 mil. Dos submúltiplos do metro, os mais usados são os centímetros e o milímetro. Vale lembrar que antigamente a gente não tinha instrumentos que fizessem essa medição pra gente. Então, antigamente as coisas eram medidas a partir da medida do palmo ou dos passos. Quantos passos tem o meu terraço, por exemplo? Eu poderia ver quantos passos eu levo de canto a canto no terraço. Ou se eu quisesse medir o tamanho de uma mesa, eu poderia usar o meu palmo como medida. Porém, cada palmo é diferente. Eu creio que o tamanho da minha mão não é do mesmo do tamanho da mão de vocês. Então, não era uma medida concreta. Por isso que houve-se a necessidade de se criar uma unidade de medida que justamente é o metro. E se a gente vai precisar fazer a transformação de medidas, vale lembrar que o decímetro, sendo ele 10 vezes menor que o metro, eu tenho 10 decímetros em 1 metro. À medida que a gente também sabe que o centímetro é 100 vezes menor que o metro, então em 1 metro eu tenho 100 centímetros. E em 1 metro eu tenho 1000 milímetros. Recapitulando, em 1 metro eu tenho 10 decímetros, 100 centímetros ou 1000 milímetros. Porém, se eu quero medir distâncias, comprimentos que sejam de grandes dimensões, eu vou precisar utilizar medidas maiores que o metro.
como, por exemplo, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que utilizando essa mesma ideia dos centímetros, dos submúltiplos, o decâmetro é 10 vezes maior que o metro, o hectômetro é 100 vezes maior que o metro e o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Assim, um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros e um quilômetro equivale a 1000 metros. Se vocês procurarem a tabela de transformação que está aí no livro de matemática de vocês, no caso do 4º ano, o 5º ano não tem acesso a essa tabela, mas depois eu vou tentar colocar aqui em cima, tá certo? Vocês vão perceber que nessa tabela de transformação, quando a gente quer fazer essa transformação das medidas maiores que o metro para as medidas menores, a gente multiplica de 10 em 10. E quando queremos fazer ao contrário, fazer essa transformação das medidas menores para as medidas maiores, a gente divide de 10 em 10. E para isso, a gente vai usar, em alguns casos, a regrinha de andar a vírgula para a esquerda ou andar a vírgula para a direita. Do mesmo jeito que a gente fazia no caso das multiplicações por 10, 100 e 1000. Se ainda não ficou claro, vamos a um exemplo. Se eu tenho 5 metros e preciso que vocês façam a transformação dessa medida em decâmetro, por exemplo, eu estou fazendo a transformação de uma medida maior em uma, ou melhor, de uma medida menor para uma maior, sabendo que o decâmetro ele é maior que o metro. Então, eu estou voltando na régua de transformação. Eu preciso saber quantas vezes eu vou precisar voltar. Vindo aí na régua que o decâmetro fica bem pertinho do metro, eu só vou voltar uma casa, não é isso? Então, eu vou precisar dividir por 10. 5 dividido por 10 é igual a quanto? Se a gente usa a questão de andar a vírgula, como a gente fazia nas multiplicações por 10 e 100 e 1000, ou divisão por 10 e 100 e 1000, a gente vê que o resultado é 0,5. Vejam o exemplo. Eu tenho 5 metros para transformar em decâmetro. Se eu estou voltando na regra, eu tenho que dividir por 10, certo? Então, vamos lá. 5 dividido por 10. Se eu uso a regra da vírgula, eu sei que a vírgula está aqui invisível, pulo uma casa, visto que 10 só tem um zero, e acrescento um zero. Então, eu tenho como resultado 0,5. E agora, se eu tivesse que fazer essa transformação de decâmetro, eu tivesse que fazer por um número ainda maior. 5 metros para transformar em quilômetro. É só você contar o seguinte, ó. 10, 100, 1000. Então, se eu quero transformar o metro em quilômetro, eu vou dividir por 1000, certo? Então, vamos lá. 5 dividido por 1000. O 1000 tem quantos zeros? 3, não é isso? Então, se eu uso a regrinha da vírgula, eu sei que ela tá aqui, ó. Eu conto 1, 2, 3. Então, eu já sei que o meu número decimal vai precisar ter 3 casas, não é isso? 1, 2, 3. Ó, 0,005. Ou 5 milésimos, certo? Então, é só contar. Se tiver dividindo, 10, 100 e 1000. Se tiver multiplicando, 10, 100 e 1000. No outro lado da régua, tá certo? Então, vamos agora à atividade. A atividade tá super simples, tá certo? De qualquer forma, eu vou estar aqui disponível para estar tirando as dúvidas de vocês. Vocês podem rever o vídeo quantas vezes forem preciso, ou podem também consultar o livro, que lá tem todas as informações, tá certo? O 4º ano vai ficar com a página 97, 98 e 99 do livro de matemática para realizar essas atividades. Já o 5º ano vai ficar com a página 116 e 117. Um beijo e até a próxima!